Olá pessoal, hoje na nossa aula de Algoritmos e Estrutura de Dados 3, nós vamos ver um pouco sobre tabelas hash. Esse é o roteiro da nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos começar apresentando os objetivos dessa aula. O objetivo dessa aula é formalizar a definição de tabelas hash, né? E também apresentar os conceitos de função hash, hash universal e o tratamento de colisões. Agora vamos ver qual a motivação de se estudar tabelas hash, né? O que acontece? Os métodos de pesquisa que a gente viu, ou que a gente ainda vai ver, né, dependendo de qual momento que você está vendo esse vídeo, eles buscam, né, informações que estão armazenadas. E essa busca é feita comparando as chaves. Tá? Os métodos que a gente viu, ou provavelmente vai ver, utilizam ou uma lista, no caso um vetor, né, ou uma árvore. Caso a gente utilize a lista, o que acontece? O método mais fácil para realizar uma busca o método mais eficiente também, né, é a busca binária. Mas ela tem como requisito os dados precisam estar ordenados. Por isso que a gente estudou os algoritmos de ordenação, né? A ordenação é feita para facilitar a busca. Então a busca binária, ela tem uma complexidade computacional de O log de n, né? Porém, né, em nenhuma dessas estruturas a gente tem acesso direto a alguma informação, ou seja, sem fazer nenhuma comparação de chaves. A gente sempre tem que fazer essa comparação de chaves, né? A tabelas hash é uma forma, uma alternativa, né, de ter acesso a uma informação, né, tendo acesso direto por meio dessa chave de busca. Tá? As aplicações das tabelas hash são várias, né? As mais comuns são na base de dados, num banco de dados, né, para fazer alguma busca, na implementação das tabelas de símbolos de compiladores, caso vocês ainda estudaram ou vão estudar essa disciplina. A forma mais fácil de encontrar esses símbolos, né, mais rápida, é utilizando uma tabela hash. Na programação de jogos, tá? É o outro exemplo, e na implementação também de redes de computadores, tá? Também é utilizado. Mas onde que é utilizado? Né? No NAT, tá? Ou NAT em português, né? Network Address Translation, que é o seguinte, né? Quando você tem uma rede, uma sub-rede que está dentro de uma rede maior, né? Essa sub-rede ela é acessada por um único IP. Isso acontece muito quando a gente tem um único IP real e uma sub-rede, né? Então, para acessar algum endereço IP dentro dessa sub-rede, o que acontece é que é feito uma tabela, né? Uma tabela de roteamento. E essa tabela de roteamento utiliza-se uma tabela hash, tá? Como armazenamento. Agora vamos iniciar o nosso conteúdo sobre tabelas hash, né? Fazendo uma introdução. O que é a tabela hash? A tabela hash ela é também conhecida como tabela de dispersão ou tabela de espalhamento, né? Por quê? A gente quer que os nossos dados eles estejam espalhados nessa tabela, ou dispersos, né? É uma estrutura de dados especial que ela vai fazer essa associação de uma chave com um valor. Então, o objetivo da tabela hash é, a partir de uma chave, né, fazer uma busca rápida, ou seja, um acesso direto, né, a essa chave e obter esse valor. A tabela hash ela vai levar em conta o valor absoluto de cada chave, né, que no nosso caso vai ser interpretado como um valor numérico. Através da aplicação de uma função, a gente pode transformar essa chave. Tá? Então, basicamente, o que vai acontecer? Vamos pensar aqui no caso de um escaninho, né? Onde você tem aqui os endereços, ou um número, para você colocar a correspondência. Né? Toda correspondência que tem aquele endereço vai ser inserida, né, na gaveta correspondente. Então, a gente internamente, né, na nossa mente, a gente tem uma função que vai converter o endereço, né, a um número, o número do escaninho. Pode ser o número do apartamento, ou pode ser o número da sala, né, ou pode ser o nome de uma pessoa. O importante é que
vai ter uma função aqui que vai fazer essa conversão. Então, aqui na função, na tabela hash também, e a gente chama essa função de função hash, que vai fazer essa transformação. Tá? Vamos ver agora a definição um pouco mais formal. Né? Suponha que existam N elementos a serem armazenados em uma tabela, que a gente está chamando essa tabela de T, né? E essa tabela é uma tabela sequencial e possui tamanho M. Tá? Essa tabela a gente pode imaginar ela como um vetor, tá? Do ponto de vista computacional. Então as posições da tabela elas vão variar de 0 até m-1. A tabela ela é particionada, né, dividida em m compartimentos. Cada compartimento corresponde a um endereço. Tá? A chave aqui, no caso, vai ser a posição, né, que a gente quer inserir no vetor. Então, no caso, pode armazenar m elementos, que é o tamanho do nosso vetor, né, da nossa tabela. A forma mais simples de implementar uma tabela hash é utilizando o endereçamento direto. Tá? Endereçamento direto é o que a gente já está acostumado a fazer. Então, olha só, o endereçamento direto, a gente não vai fazer nenhuma conversão. Tá? Se um elemento ele vai ter uma chave, e essa chave ela obrigatoriamente tem que estar no conjunto dos números naturais, ou seja, tem que ir de 0 até um determinado valor, que aqui a gente está chamando de m-1. Tá? Por que tem que estar nos números naturais? Porque é a faixa de valores, né, de chaves que é aceita na nossa tabela, no caso um vetor. Então, quando o universo de chaves, o universo são todas as chaves possíveis. Né? Se o universo de chaves é pequeno, então a tabela pode ser implementada diretamente como um vetor. É o que normalmente a gente faz, né? Quando a gente utiliza um vetor. Cada posição representa uma chave desse universo U, né, e armazena um elemento X, ou um ponteiro para X. A gente poderia ter aqui uma estrutura de dados que tem uma chave, né, e um objeto. Né? Esse objeto pode ser um nome, um endereço ou qualquer outra coisa. Tá? Mas o importante aqui é a nossa chave, que é o que importa. Né? Então, no caso aqui, olha só, se eu quero armazenar na minha tabela hash um elemento com chave k igual a 2, então ele vai ser armazenado diretamente na posição k igual a 2, tá, da minha tabela. E isso pode ser representado aqui, pode ser armazenado ainda como um ponteiro. Tá? Se eu quero armazenar um elemento com chave k igual a 5, ele vai armazenar diretamente na posição k igual a 5 da minha tabela. Tá? Essa imagem aqui foi retirada, toda essa definição foi retirada lá do livro do Cormen. Tá? Quais são as operações que têm que estar disponíveis, né, na tabela hash? 3 operações, muito simples: inserir, remover e buscar. Estou colocando aqui endereçamento direto para deixar explícito que essas operações são utilizando o endereçamento direto, ou seja, não tem nenhuma conversão, nenhuma função que faça essa conversão. Tá? Inserir vai inserir um elemento, remover um elemento da tabela e buscar vai buscar. Né? Olha só o pseudocódigo aqui, adaptado também do livro do Cormen. Tá? Muito simples, não tem segredo. Então, a gente considera aqui que x ele tem uma chave e um valor, né, que a gente quer acessar. E para acessar a chave desse elemento, é como se a gente chamasse aqui essa função keyx. Tá? Aí vai depender de como isso está implementado na linguagem. Mas aqui a gente considera que keyx, né, ele vai retornar para a gente a chave desse elemento que eu quero inserir. Então, se eu quero inserir o elemento x, eu vou simplesmente inserir ele na minha tabela na posição key. Tá? Não tem segredo. Se eu quiser remover esse elemento, eu vou pegar o elemento lá, a posição dele, posição key, e vou atribuir null, tá? E remover esse elemento. É claro, se for um ponteiro aqui, na linguagem C a gente teria ainda que desalocar essa memória. Tá? Mas a ideia é remover da tabela hash. Então é tudo muito simples. Para buscar, não tem que fazer nenhuma comparação. É só pegar o elemento que está na chave K e retornar ele. Né? O elemento que está na posição K da nossa tabela T. Né? Então retorna ele, simplesmente, sem nenhuma comparação. Então olha só, é isso que foi feito aqui. Na hora de inserir
ou remover um elemento. Então olha só, aqui o elemento que está na posição 0, ele não tem nenhuma informação, então ele está apontando para null. Tá? O elemento que está na posição 3, ele tem chave K igual a 3. O elemento que está na posição 8, ele tem a chave K igual a 8. Tá? Muito simples. Análise. As operações aqui, né, são operações diretas. O tempo de execução é constante, não tem nenhum laço de repetição, não tem que fazer nenhuma busca. Então, nesse caso, a gente fala que a complexidade temporal, né, custo computacional, é O de 1, porque tem custo constante. No entanto, se o universo de chaves for muito grande, a gente quer inserir elementos, né, e essa quantidade de chaves aí vai variar num intervalo muito grande, né? Imagina, eu quero inserir um elemento com eu precisaria criar uma tabela, ou seja, um vetor, né? Com um intervalo muito grande. Imagina que se esse intervalo de chaves K, se ele pudesse variar de 0 até 1 bilhão, eu teria que criar um vetor com 1 bilhão de posições. Né? E seria inviável criar um vetor desses. Né? A gente não teria memória suficiente. Então, nesse caso, a solução é utilizar uma função hash, H, que vai fazer esse mapeamento. Porque imagina o seguinte, né? O maior valor de chaves que eu posso ter é 1 bilhão, com B. Né? Mas a quantidade de chaves não é tão grande assim. Digamos que eu quero armazenar 1000 chaves, 1000 elementos. Né? Então não faz sentido eu ter uma tabela com 1 bilhão de posições. Tá? Nesse caso, não é viável utilizar o endereçamento direto. O que é viável é utilizar uma função hash para fazer esse mapeamento. Tá? Essa função hash a gente vai chamar ela de função H. Então olha só, o que vai acontecer? Agora, ao invés de fazer o mapeamento direto, igual a gente fez na imagem anterior, não. A gente vai chamar uma função H que vai receber a chave K. Então quando eu quiser inserir um elemento que tem a chave K, antes de passar ele para a minha tabela, eu vou passar esse valor para a minha função e essa função vai me retornar a posição que eu vou inserir ele na tabela. Tá? Então a posição, o elemento com chave K, ele vai ser inserido na posição H de K. Tá? E a mesma coisa para os demais aqui. Mas aí o que pode acontecer? Pode acontecer de dois elementos, né, terem o mesmo valor da função hash, que é esse caso aqui, olha. K2 e K5, quando eu passo eles para a minha função hash H, eles vão acabar tendo o mesmo valor. Então, nesse caso, é o que a gente chama de colisão, tá? Nesse caso aqui. Então, qual que é a vantagem de utilizar as tabelas hash, né, com a função hash, diferente do mapeamento direto lá? A vantagem, né, se K é o conjunto de chaves armazenadas, né, na minha tabela, a tabela vai precisar apenas de θ de K, pensando no espaço computacional, ao invés de θ de U. Então é como eu expliquei para vocês. Digamos que o intervalo de chaves que eu quero inserir pode variar de 0 até 1 bilhão de chaves. Né? Usando o endereçamento direto, eu teria que criar uma tabela com 1 bilhão de posições. Né? Mas, pensando se o meu conjunto de chaves K é igual a 1000, não faz sentido eu criar uma tabela com 1 bilhão de posições para armazenar 1000 elementos. Né? Teria um desperdício enorme. Então, usando uma tabela hash, o que vai acontecer? Eu vou precisar de um espaço de armazenamento de 1000 posições. Né? Muito mais econômico. Desvantagem. A desvantagem é que pode acontecer colisão. Colisão é quando duas chaves podem ser mapeadas utilizando a função hash para a mesma posição. Então, nesse caso, a busca ela vai variar um pouco. Por quê? Né? Em média, a gente espera que aconteçam poucas colisões. Então, em média, vai ter tempo constante para fazer a busca. Mas, em alguns casos, ou seja, nos piores casos, né, vai ter aí um custo de O de N, sendo que N vai ser as colisões. Né?
quais são os possíveis problemas que podem acontecer durante o uso das tabelas hash? Né? O principal problema é se o número de colisões for muito grande. A gente não deseja que isso aconteça. Né? E esse número de colisões ele vai depender de como que a nossa função hash h foi implementada, né? De como que ela espalha esses elementos na nossa tabela. Então a solução é a gente escolher uma função hash determinística. Por que determinística? Porque a gente não quer uma função totalmente aleatória. Porque se ela for totalmente aleatória, o que vai acontecer? Se eu der uma entrada k, ela vai produzir uma saída diferente toda vez que eu der a mesma entrada. Isso a gente não deseja, porque senão não tem como a gente encontrar o elemento, né, a chave. Então a gente quer uma função determinística, ou seja, ela vai, toda vez que ela receber a mesma chave, ela vai ter que dar a mesma saída. Tá? Mas ela tem que ser aparentemente aleatória, a saída dela, né? Ou seja, ela tem que distribuir esses elementos na nossa tabela de forma aleatória. Agora vem a ideia de como que a gente projeta uma função hash boa. Né? Então, as funções hash verdadeiramente aleatórias não podem ser implementadas, né? Como eu expliquei para vocês. Não. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa definir uma função que pareça aleatória, ou seja, que ela disperse, né? Espalhe os nossos dados de forma aleatória. Então, ou seja, ela vai mapear esses elementos para cada posição com probabilidade, né, próxima de 1 dividido por m, sendo que m é a quantidade de posições da minha tabela. Então isso vai depender da distribuição das entradas, de como que é a distribuição estatística do meu conjunto de entradas. Então, exemplos. Olha só, se as entradas k elas são valores que já estão distribuídos uniformemente nesse intervalo de 0 até 1. Né? Se ela tiver distribuída, se os meus valores de entrada estiverem distribuídos nesse intervalo, o que eu posso fazer? Eu posso definir, né, pegar o valor da chave, que já está nesse intervalo, posso pegar ele e multiplicar pelo tamanho da minha tabela, tamanho m. Né? Então dessa forma eu vou ter um número maior, né? Não vai estar mais nesse intervalo, vai estar no intervalo de 0 até m. Né? Mas vai ser no intervalo dos números reais, porque ainda vai ter umas casas decimais. Aí o que a gente faz? Arredonda para baixo, né? Aqui, a função piso, arredonda para baixo, que aí ele vai desconsiderar o que está depois da vírgula. Aí dessa forma, como os meus dados, né, de entrada eles já estão distribuídos de maneira uniforme, então a minha função hash aqui, o resultado dela também vai estar distribuído, tá? Só multiplicando por m. Mas nem sempre isso é possível, né? Nem sempre a gente vai ter uma entrada que já está distribuída uniformemente. Então o que vai acontecer? Por exemplo, outra situação. Digamos que as nossas entradas elas são identificadores, ou seja, nomes de um programa. Tá? Os nomes strings, né? Então a minha função h ela pode diminuir a probabilidade dos elementos parecidos, né? Imagina que a gente tem uns nomes muito semelhantes entre si, por exemplo, PT e PTS. A gente quer que a função h ela diminua a probabilidade desses identificadores com nome parecidos de colidirem. É isso que a gente deseja. Um método muito comum utilizado para definir uma função hash é o método da divisão. Né? Nesse método, a gente vai definir a função hash h da seguinte forma. Né? H de k, sendo que k é a chave, vai ser igual a chave k, resto, né, ou módulo, m, sendo que m é o tamanho da minha tabela. Então eu vou utilizar a função resto. Tá? Então, mas ainda assim, eu não posso escolher qualquer valor de m. Tem alguns critérios aqui para a gente ter uma função hash boa. Nesse caso, olha só, se a gente escolher m sendo uma potência de 2, a função ela vai escolher sempre os bits menos significativos de k. Tá? E isso não vai ser bom para espalhar os dados. Então, o ideal é que m seja um número primo, tá? E seja um número primo não muito próximo de uma potência de 2, porque aí a função h ela vai considerar os mais bits, tá?
do meu número K. Então, esses são os dois critérios. Por exemplo, vamos ver aqui uma comparação de uma função hash boa e uma função hash ruim. Para armazenar, eu quero armazenar 2.000 elementos em uma tabela hash. Tá? Mas eu não quero ter que criar uma tabela hash com 2.000 posições. Eu quero criar uma tabela hash de forma que pode ter colisão aí de até 3 elementos. Tá? Então, essa tabela hash ela vai ter aí uma quantidade de posições, ou seja, m, vai ser um número próximo de 2.000 dividido por 3. Tá? Quais são os critérios? Né? Os critérios é que, como eu falei, tem que ser um número primo, m tem que ser um número primo e próximo, né, de 2.000 dividido por 3, que é o tamanho que a gente deseja da tabela hash. Ou seja, também não pode ser um número próximo de uma potência de 2. Né? Então, olha só, um bom valor para m, na hora de definir a minha função hash, é 701. 701 é um número primo, né? E não está próximo de nenhuma potência de 2, porque a gente tem uma potência de 2 elevado a nona, que vai dar 512, e 2 elevado a décima, que vai dar 1024. 701 está no meio, né? E um valor ruim é 500, porque 500 não é um número primo e está próximo de uma potência de 2, né? Que é 512. Agora vamos ver como que ficaria a distribuição dos elementos utilizando essas duas funções. Uma função hash com m igual a 701 e uma função hash m com m igual a 500, utilizando o método da divisão. Tá? Então olha só, para a gente determinar os valores, né, da minha função hash h, a gente vai utilizar esses dois valores, 500 e 701. Agora imagina que a gente queira inserir os elementos que têm essas chaves. Eu quero inserir na minha tabela hash. Tá? Então, utilizando essa função hash, como que vai ficar? Né? Utilizando o método da divisão. Olha só, para quem não lembra como que calcula a função resto, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Então eu abri um bloco aqui para ajudar a gente a calcular, tá, os valores dessa função hash. Então essa função hash ela é igual a h de k igual, né, a chave k módulo, né, resto 701. O que vai acontecer? Quando a chave k for menor que o valor de m, nesse caso aqui 701, o valor da minha função hash vai ser o próprio valor k. Por quê? Né? Se a gente pegar aqui, olha só, 501 dividir por 701, qual que vai ser o resultado? Né? 501 é menor que 701, então vai dar 0. Né? A gente colocaria uma vírgula aqui e aumentaria aqui uma casa decimal, né? Mas aqui a gente só trabalha com números inteiros. Então fica 0 vezes 701 vai dar 0. E o resultado vai ser o próprio 501. Tá? Por isso. Então nesse caso, olha só. Para a chave k igual a 501, o resultado da função hash é 501. 601, o resultado é 601. Quando k for igual a 1000, o que vai acontecer, né? Para quem não lembra, olha só. A gente vai pegar 1000 e vai dividir por 701. Tá? Então o resultado aqui, 1000 dividido por 701 vai dar 1. Né? Então a gente vai calcular aqui 701. O resto vai dar 9 aqui e 2 aqui. 299, tá? Para por aqui, né? Porque aí eu teria que colocar uma vírgula. Para por aqui. Resta então 299. Quando k for igual a 1101, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter então 1101 dividido por 701. Então, quando eu fizer essa divisão, aqui vai dar 1, tá? Então vai ser assim.
701, qual que vai ser o resultado? Espera aí que eu vou usar a calculadora aqui, que isso aqui é meio chato de calcular, né? Então vai ser 1101 menos 701. Aqui vai dar, vai dar 400. Tá? 400, que é o resultado da minha tabela hash aqui, 400. Quando eu pegar k igual a 1500, olha só, vai ser 1500 dividido por 701. Vai dar 1, então fica 1500 menos 701. Né? 1500 menos 701, 1500 menos 701, aqui na minha calculadora deu 799, 799, tá? 799 ainda é maior que 701, então continua, né? 799 dividido por 701 vai dar 1 novamente, então aqui vai dar 701, agora a gente subtrai, né? Essa aqui é fácil. Vai dar 98. Como 98 é menor que 701, a gente para por aqui, 98. E 1501 vai dar 99, né? É só somar 1, tá? Então, dessa forma, a gente calcula o resultado da função hash. Agora, olha só, se a gente estivesse utilizando, né, na minha função hash aqui, m igual a 500, olha só o que ia acontecer. 501, quando eu jogar na minha função hash, vai dar 1, né? 1 vezes 500 vai dar 500, resto 1. Então esse valor vai para a posição 1. 601 vai para a posição 101, né? Que é 601 menos 500, vai dar 101. 1000 vai para a posição 0, né? 500 vezes 2 vai para a posição 0. Beleza, até agora nenhuma colisão. Mas quando eu pegar o elemento com chave k igual a 1101, né, dividido por 500 vai dar 2, né? 2 vezes 500 vai dar 1000, aí eu subtraio 1101 menos 1000. Aí o resultado vai dar 101, ou seja, já teve aqui a primeira colisão, né? Quando eu pegar 1500, vai dar resto 0, outra colisão. Quando eu pegar 1501, vai dar, né, dividido por 500, vai dar 3, vezes 500 vai dar 1500, né? Então sobra 1. Então já teve 3 colisões aqui, olha só a diferença. Aqui a gente não teve nenhuma colisão, tá? Então isso mostra que seguindo essas escolhas aqui, né, escolher um número primo não muito próximo de uma potência de 2 é uma boa escolha, né? Então isso fica claro aqui pra gente. Por que é uma boa escolha? Porque evita o número de colisões, evita que aconteçam colisões, tá? Outro método também muito comum de se utilizar é chamado método da multiplicação, tá? Nesse método a gente vai utilizar uma função hash da seguinte forma, né? Função hash h de k vai ser igual o piso, né? Ou seja, arredondar para baixo, o piso da função, né? Pegando o valor de m e multiplicando a minha chave k vezes uma constante c, que aí a gente teria que definir, resto 1. O que é essa função kc resto 1 faz? Ela significa que a gente vai pegar só a parte fracionária, ou seja, o que está depois da vírgula da minha chave vezes c. Ou seja, nesse caso, é bom a gente utilizar essa função quando eu tenho uma chave k que está no conjunto dos números reais, né? Que está no conjunto dos números reais, porque quando eu multiplicar por c, que é uma constante, né, e calcular o resto 1, aí vai sobrar só o que está depois da vírgula. Então olha só, vou abrir o bloquinho aqui para ajudar a gente a entender, tá, como que essa função funciona, né? Digamos que eu tenho uma chave k que está no conjunto dos números reais. Então vamos considerar aqui 1,99, tá? Quando eu calcular
Vamos colocar a constante C só para facilitar igual a 1. Quando eu calcular KC menos o piso, né, de KC, o que vai acontecer? O piso de KC ele vai desconsiderar o que está depois da vírgula. Vai desconsiderar isso aqui. Então vai ficar assim, ó, 1,99 menos 1. Tá? Então o resultado vai ser 0,99. Ele vai pegar só o que está depois da vírgula. Tá? Para entender a função aqui, como que funciona essa parte, eu ignorei a função C, coloquei C como 1. Mas tá, a escolha de C é importante. O valor de M, diferente da nossa função lá do método da divisão, aqui o valor de M ele não é tão importante. Mas a escolha de C sim. Tá? A escolha de C vai depender da nossa entrada. Vamos ver um exemplo aqui, olha só. Vamos imaginar que a gente quer calcular uma função hash, utilizando, né, o método da multiplicação com m igual a 1000 e c igual a 0,5. Tá? No caso, como que vai ficar? E digamos que a gente queira inserir as chaves estão no nosso conjunto, no conjunto dos números inteiros. Olha só, por isso que c aqui é uma constante importante, né? E o que vai acontecer? Quando eu multiplicar c por esses valores, né, aí que está o problema da colisão. Por isso que a constante c é importante. Então a gente quer calcular o valor da função hash para esses valores, né, 1100, 1101, 1102. Utilizando m igual a 1000 e c igual a 0,5, olha só, não é uma escolha muito boa, porque a gente vai ter os nossos dados distribuídos em duas posições, 0 e 500, tá? Ou seja, um número enorme de colisões. É o que a gente não deseja. Então, olha só, alguns valores de C são melhores do que outros, óbvio, né? Em especial, C igual a raiz de 5 menos 1 dividido por 2, né? Que vai dar aproximadamente esse número. Ou seja, esse número é a razão áurea, é uma escolha boa, tá? E isso é mostrado por meio de experimentos, tá? É difícil provar, né, que essa escolha de C é uma escolha boa, mas é provado experimentalmente por Knuth, tá? No livro dele, em 1997. Usando a razão áurea, a gente vai ter uma dispersão boa dos dados, tá? Outro caso para definir uma função hash é utilizar o que a gente chama de mapeamento universal. O que é isso, né? O problema é o seguinte: heurísticas são determinísticas e podem ser manipuladas de forma indesejada. Um adversário pode escolher as chaves de entrada para que todas colidam, né? Pensando aqui, caso o usuário tenha essa opção de escolher uma função hash boa. É difícil, né? Pode acontecer que todas as chaves colidam. Uma estratégia para tentar minimizar esse problema é utilizar um hashing universal, né? O que é o hashing universal? A ideia dele é o seguinte: é escolher aleatoriamente, em tempo de execução, tá, uma função hash, ou seja, essa função ela não é definida previamente. Então, em tempo de execução, a gente vai escolher uma função hash a partir de um conjunto de funções cuidadosamente desenhadas, né? A gente tem uma classe de funções, né? Essa classe é chamada de H estilizado aqui, né? Então, essa classe de funções de hash é universal se o número de funções, né, H pertencente a essa classe, tá? Se esse número é o tamanho do conjunto H dividido por M. Ou seja, se o número de funções que tem colisão é igual ao número de funções dividido por M, sendo que M é o tamanho da minha tabela, tá? Uma análise agora sobre o mapeamento universal, tá? A probabilidade de acontecer a colisão entre duas chaves, KI e KJ, vai ser 1 dividido por M, sendo que M é o tamanho da nossa tabela hash, tá? E essa seria a mesma probabilidade se a gente tivesse escolhido aleatoriamente, né, uma função hash lá do nosso conjunto, o H estilizado, tá? E o que vai acontecer? Vai ter um limite superior aqui do número esperado de colisões para cada chave.
Então, baseado na escolha da função. E esse limite vai ser esse aqui, né? Esse somatório de 1 dividido por m. Para todas as chaves, né? E o que vai acontecer? Se a chave já não existir na nossa tabela hash, né, o tamanho dessa lista de colisões, vai ser n dividido por m. Tá? N é a quantidade de elementos a ser armazenado da nossa tabela e m é o tamanho da tabela. Tá? Então, alfa aqui é chamado fator de carga, tá? Que é a quantidade de colisões esperadas. Né? Agora, se a minha chave K já existir na tabela hash, o que vai acontecer? A lista vai ter tamanho esperado, esse valor aqui, 1 mais n menos 1 dividido por m, tá? Que é menor que 1 mais alfa. Tá? Isso tem a prova lá no livro do Cormen. Então o teorema diz o seguinte, né? Com mapeamento universal e encadeamento, esse encadeamento é a lista de elementos que sofreram colisão naquela chave, né? O tamanho esperado de cada lista NI é no máximo 1 mais alfa. Então, com mapeamento universal e encadeamento, uma tabela com m posições realiza qualquer sequência de n operações contendo ou seja, no pior caso, de m inserções em tempo esperado, θ de n. Ou seja, resumindo tudo isso, tá? O que é importante dizer aqui? A gente entender disso, que a complexidade das operações tem tempo constante em média. Tá? Em média, é importante aqui. Como que a gente projeta uma função hashing universal, ou melhor, né, uma classe de funções hashing universal? Sim, também tem aqui um passo a passo de como que a gente pode fazer isso. A gente vai escolher um número primo chamado aqui de P, e esse número primo ele tem que ser maior, tá, que o número total de chaves do nosso conjunto universo. Tá? Então é como se fosse o seguinte: qualquer chave que a gente for inserir, ela tem que ter o valor dessa chave tem que ser menor que P. Tá? Então o que vai acontecer? Considerando aqui que o conjunto, né, Z, aqui, o conjunto dos inteiros P é o seguinte, é o conjunto desses inteiros até P menos 1. Tá? Essa aqui é uma convenção, uma notação que a gente está definindo aqui. E ZP asterisco é esse conjunto, mas excluindo o zero. Tá? Então o que vai acontecer? A classe H estilizado, né, de funções de mapeamento universal, então a gente vai chamar ela de P de M, porque está utilizando dos dois valores, o valor primo P e o tamanho da tabela M. Tá? Então a gente vai precisar definir dois valores, de A e B, tá? Sendo que A pertence a esse conjunto aqui, tá? Conjunto Z, excluindo o zero, Z de P, excluindo o zero, e o B pertence a esse conjunto aqui, né? Que é o Z de P, de 0 até P menos 1. Então a gente vai escolher definir esses dois valores de A e B e jogar nessa fórmula aqui, ó, essa fórmula fechada, tá? Que vai até aqui. Então H de A, B de K é igual, tá? Esse A vezes K mais B, resto o número primo, P, né? Resto M, que é o tamanho da nossa tabela. Então agora aqui a gente tem um exemplo. Vamos definir uma classe, né, de funções hash universal utilizando o número primo P igual a 17 e o número M igual a 16. Então a gente vai ter, olha só, seguindo a lógica, vai definir o A e o B como 3 e 4. Tá? Então jogando na função, eu não vou calcular aqui, mas se a gente tiver uma chave valor 8, a chave dele vai ser 5. Tá? O que vai acontecer? A gente vai ter aqui P vezes P menos 1 funções diferentes dentro dessa classe. Tá? A universalidade segue as propriedades da redução módulo o número primo P. Tá? Tratamento de colisões. Mesmo a gente utilizando a função hashing universal, esse mapeamento universal, vão acontecer colisões. Né? O hashing, essa função hashing universal é só uma forma de garantir de que ninguém burle a nossa função hashing, né? E
faça ali, force que tenha colisões, tá? Então o hash universal serve para isso. Agora, se tiver colisão, como que a gente trata? Vamos ver agora. Tem duas formas da gente tratar as colisões, que é utilizando uma lista encadeada ou utilizando o endereçamento aberto, tá? Vamos ver agora cada uma delas. A lista encadeada é muito simples, tá? É o que o próprio nome diz. Quando tiver a colisão, a gente vai fazer uma lista, tá? Então olha só, K1 e K4 aqui sofreram a colisão. Os dois vão ter que ser inseridos na mesma posição, na mesma chave, né? Então dentro dessa mesma chave a gente vai fazer uma lista encadeada. Mesma coisa aqui com K5, K7 e K2, tá? Vai acontecer aqui uma lista encadeada. Essa que é a ideia desse tratamento de colisão. Então, olha só um exemplo. A gente quer inserir as chaves 5, 28, 19, 15, 20 e 33 nessa tabela que possui 9 posições, de 0 até 8, né? Utilizando essa função hash aqui. Função hash bem simples, utilizando o método da divisão, né? Então, o que vai acontecer? Colocou aqui K mod 9, né? Por que 9? Porque 9 é o tamanho da nossa tabela. Então, para inserir o elemento 5, né? 5 resto 9 vai dar o próprio valor 5. Né? Não tem nem o que calcular. 28 resto 9, o que vai acontecer? 28 dividido por 9 vai dar 3. 3 vezes 9, 27, vai dar resto 1. Né? Então, 28 vem para a posição 1 da nossa tabela. Inserção da chave 19. 19 dividido por 9 vai dar 2. Né? 2 vezes 9, 18, resto 1. Então aconteceu aqui a nossa primeira colisão. Então olha só, aí a inserção aqui está sendo feita no início da lista encadeada. Né? A gente já tinha o 28, agora, voltando aqui, ó, a gente já tinha o 28, insere o 19 no início. Próximo elemento, chave 15. 15 dividido por 9 vai dar 1. Resto 6, não é isso? Então não tem nenhuma colisão. 20 dividido por 19 vai dar 2, né? 2 vezes 9, 18, resto 2. Não teve nenhuma colisão aqui. 33, resto 9. Quanto que vai dar? Vai dar resto 6. Né? Por quê? 9 vezes 3, 27. Né? 27 mais 6, 33. Então resto 6. Então insere no início da fila, da lista, né? 33 aqui. Quais são as operações que a gente precisa, né? As mesmas operações que a gente fez lá no início. Aqui a gente vai ter as 3 operações: inserir, remover e buscar, né? A única diferença é que quando a gente for inserir um elemento, a gente vai inserir no início da fila que está existente nessa posição, né? H da chave de X, tá? Então olha só como que ficam os pseudocódigos. Esses pseudocódigos aqui são adaptados do livro do Cormen, tá? Então eu quero inserir o elemento X. Para pegar a chave de X, a gente acessa aqui essa função, né? Key de X. Então o pseudocódigo aqui só diz que eu tenho que inserir X no início da fila. Qual fila? A fila que está nessa posição aqui da minha tabela hash, tá? Para remover um elemento, a mesma coisa. Eu tenho que remover o elemento da lista que está nessa posição da tabela. Buscar, eu vou ter que acessar o elemento que está nessa posição e percorrer a lista. Né? Igual a gente fazia lá na busca de uma lista encadeada. Análise. Ao trabalhar com listas encadeadas, é usual efetuar-se a inserção de uma nova chave no final. Né? A gente tem essa ideia da fila, né? Inserir sempre no final, correspondente ao endereço H de X, né? No final da fila que está nessa chave. Mas, por quê? Né? A ideia é que a lista vai ser percorrida de qualquer maneira. No pior caso, a gente vai ter que percorrer a lista toda. Né? Mas para assegurar que X não pertence à mesma lista. Mas caso, tem um problema aqui, né? Caso a nossa tabela hash ela esteja lidando com elementos com a mesma chave, então a gente pode relaxar um pouco e inserir no início, tá? Porque aí vai facilitar um pouco na hora da busca. Análise, né? Inserção, complexidade O de 1, remoção
Porque a gente está inserindo no início, né? A gente está inserindo no início. Então, no início, eu não tenho que percorrer até o final da lista para poder inserir um elemento. Aí vai ter um custo extra, entenderam? Se eu for inserir no final, eu tenho que percorrer até o final da lista. Inserir no início, não. O de 1. Remoção, também, O de 1. Né? Se a gente estiver utilizando uma lista duplamente encadeada. Porque é mais fácil, né, de remover, utilizando uma lista duplamente encadeada. Mais difícil de desenvolver, mas mais fácil computacionalmente, tá? Pensando no custo computacional. Se a gente for fazer uma busca sem sucesso, ou seja, a gente vai ter que percorrer a lista toda, né? Então vai depender do tamanho da lista. Mesma coisa a lista se a gente encontrou o elemento dentro da lista. Vai depender da quantidade de elementos que tem nessa lista. Então, no pior caso, os elementos eles são mapeados para a mesma posição, ou seja, né, a nossa função hash falhou miseravelmente e todo mundo foi inserido ali na mesma posição. Aí a busca vai ter custo θ de n, né? Mais ainda o cálculo, o tempo de cálculo da função hash, né? É claro que a gente não quer que isso aconteça. No caso médio, é o que a gente está interessado. No caso médio, o que vai acontecer? A gente pode assumir que o elemento vai ser mapeado para qualquer posição igualmente, e que dois elementos são mapeados independentemente, ou seja, um não interfere no outro. Ou seja, né, se eles vão ser distribuídos uniformemente, a gente considera aqui que o fator de carga, ou seja, a quantidade de elementos que estão na colisão naquela posição, vai ser 1 dividido por m. Tá? Que é essa probabilidade aqui de acontecer uma colisão. Certo? Então esse é o custo médio. Né? Então, olha só, em uma tabela hash com m posições, que armazena n elementos, o fator de carga alfa é definido como n dividido por m. Né? M aí é a quantidade total de elementos e n é a quantidade o tamanho, quantidade de posições da minha tabela. Então, o que vai acontecer se nj, considere nj o comprimento da lista, né? Que está na posição j. Então, o valor esperado de nj é alfa, né? Ou seja, o valor esperado do comprimento dessa tabela é alfa, ou seja, n dividido por m. Então, para calcular o tempo, executar a função hash, a gente pode considerar que tem um tempo constante aqui, O de 1. Tá? Então, uma busca com sucesso, ela vai ter um tempo, a complexidade de execução, né, de tempo de execução, O de 1 mais alfa, sem sucesso. Agora, se ela for uma busca com sucesso, a gente teria que calcular o tempo médio, né? Que aí lá no livro ele mostra para vocês como que a gente chega nessa formulinha aqui. Né? Mas aí quando a gente calcula, né, utiliza a notação ou isso aqui tudo, né, corta aqui o n com n, então no final das contas fica a mesma coisa. O de 1 mais alfa, né, no pior caso. Tá? Análise. Então, se o número de posições é proporcional ao número de elementos, ou seja, né, n igual a O de m, o fator de carga é alfa igual a O de 1. E a busca toma tempo constante. Tá? Todas as operações tomam tempo constante na média, porque aqui o que a gente está interessado é no tempo médio. Tá? Em média, o número de posições vai ser proporcional ao número de elementos. Uma outra forma de tratar colisões é utilizar o endereçamento aberto. O endereçamento aberto é o seguinte, né? Todos os elementos eles vão ser armazenados na própria tabela. Tá? O que a gente vai fazer? Eu vou tentar inserir o elemento na posição definida pela função hash, né? Posição h de k. Se deu colisão, o que eu vou fazer? Eu vou passar para a próxima posição livre. Tá? Usando a função hash. Se der colisão, calculo novamente outro valor de hash. Tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? O espaço gasto, né, de ter que criar uma lista, aqui ele vai ser economizado. A gente vai utilizar a própria tabela. Né? E a colisão ela é tratada como a busca de uma nova posição na própria tabela. Então, claro
a gente não gostaria que o fator de carga ele não exceda o valor de 1. Tá? Então, o que vai acontecer? As operações, olha só, durante a inserção, uma sequência de posições é testada, até que uma posição livre seja encontrada. A função hash ela tem que ser modificada nesse caso, né? Para receber um argumento extra. Que argumento que é esse? A gente vai chamar de i, mas i aqui no caso é como se fosse a tentativa. Tá? Se eu estou tentando inserir um elemento a primeira vez, ou a segunda, ou a terceira. Tá? E a minha função hash ela vai ter que receber esse valor para definir a próxima posição. Então, olha só, o que vai acontecer? A minha tentativa, na função aqui de inserir, ela vai receber primeiro a tentativa 0. Né? Primeira tentativa. O que eu vou fazer? Calculo o valor do hash. Né? Se a posição estiver livre, tranquilo. O que eu faço? Vou só inserir o elemento na posição, né? J, e retorno essa posição. Caso contrário, ou seja, se deu uma colisão, aí o que eu vou fazer? Eu vou incrementar a minha tentativa, né? Não é mais a primeira tentativa, vou incrementar ela. Aí quando eu for calcular novamente aqui a função, o valor hash, utilizando a minha função, então ele vai dar outro valor. Aí eu repito todo o processo. Tá? Então aqui a minha função hash tem que ser adaptada. Como que fica o algoritmo de busca? Ele vai ter que percorrer a mesma sequência que foi definida pela função hash. Né? Então, olha só, a mesma coisa. Eu testo, também vou ter que utilizar aqui uma função, uma variável i, que vai indicar qual que é a tentativa. Né? Então, se for a primeira tentativa, i vai ser igual a 0. Aí verifico se o elemento que está na posição k, quer dizer, o elemento que está na posição j, se ele é igual a k, a chave que eu estou buscando. Se for, beleza, retorna a chave. Se não for, então eu vou ter que incrementar meu número de tentativas, calcular o hash novamente e comparar novamente. Tá? Até ou chegar num limite ou chegar numa situação em que o próximo valor, né, a próxima posição definida pela função hash é igual a null. Aí significa que esse valor não existe na minha tabela. Né? A remoção aqui ela já é mais complicada. Por quê? Né? Porque a gente vai ter que adaptar muita coisa. Então a gente pode utilizar um valor especial para definir que um elemento ali foi removido. Tá? Mas o que vai acontecer? O custo da busca também vai depender desse fator de carga, né? O alfa que a gente viu. Agora, como que a gente define uma função hash, né, para tratar a colisão utilizando endereçamento aberto? Tá? Muito simples. O primeiro caso é utilizar uma busca linear. A busca linear é o seguinte, a nossa função hash ela vai procurar os elementos, uma posição livre, né, na posição do lado, tá? Do elemento que foi da posição da nossa tabela hash. Então, olha só, digamos que a gente tem aqui uma função h, né, que é a nossa função hash. Nossa função h ela vai ser definida como? Ela vai receber a chave k, que eu quero inserir, vírgula, a tentativa, né, a iésima tentativa. Então, o que vai acontecer? Eu vou utilizar uma função hash aqui, a galinha, que vai me dizer a posição. Tá? Se essa posição tiver ocupada, o que vai acontecer? A gente vai incrementar o valor do i. Então, i vai ser igual a 1 na segunda tentativa. Aí, o que vai acontecer? Ele vai calcular o valor da função hash e vai incrementar mais 1. Ou seja, ele vai tentar inserir na posição ao lado. Tá? Se a posição ao lado estiver ocupada, vai tentar inserir na próxima posição. E assim sucessivamente. Tá? Mod M aqui vai garantir que ele vai inserir dentro dos limites da nossa tabela hash. Tá? Vantagem, implementação é muito simples, né? A gente já viu ali como que é feita a função. A desvantagem é que pode acontecer um agrupamento, né, dos elementos que a gente está inserindo, eles vão ficar ali agrupados naquela região, então vai ter um agrupamento primário aqui. Tá? Ou seja, a gente vai ter umas sequências longas ocupadas na nossa tabela. E a gente não deseja isso. Vamos ver aqui um exemplo, né, da inserção utilizando o tratamento de colisão por busca linear. Então a gente quer inserir essas chaves na nossa tabela que tem tamanho igual a 11. Né? E vamos utilizar essa função
hash aqui, né? K mais I, resto 11, tá? Então vamos lá, inserir o primeiro elemento com chave 10, né? 10, a tentativa aqui é I igual a 0, né? 10 mais 0 vai dar 10, resto 11. O que vai acontecer? Vai dar o próprio valor, 10, né? Sem segredo. 22 resto 11 vai dar posição 0. Beleza, nenhuma colisão. 31 resto 11 vai dar o quê? Né? Vai dar 2. 2 vezes 11 vai dar 31 dividido por 11 vai dar 2, né? 2 vezes 11 vai dar 22. Então 31 menos 22 vai dar resto 9. Tá? Beleza, nenhuma colisão. Agora na hora de inserir o 4, né? Resto 11 vai na própria posição 4, nenhuma colisão. Agora na hora de inserir os 15 vai acontecer uma colisão, né? Porque 15 resto 11 vai dar 4, né? E a posição 4 já está ocupada. Aí o que ele vai tentar fazer? Vai incrementar o I, né? E agora o que vai acontecer? Vai ser 15 mais 1 vai dar 16, resto 11. Aí vai para a próxima posição, né? Vai 5. Aí aqui não deu colisão, beleza, insere nessa posição. Próximo elemento, 28. 28 resto 11 vai dar 3, né? 33. Então 33 menos 28 vai dar 6, né? Beleza, nenhuma colisão. 59 resto 11, o que vai acontecer? Vai dar 44. Né? 44. 59 dividido por 11 vai dar 5, né? 5 vezes 11, 55. 55 menos 9 vai dar 4. Então 4 já deu uma colisão. Incrementa o I, próximo elemento. Vai para a posição 5, já deu colisão. Incrementa o I novamente, 28, já deu colisão. Incrementa o I novamente, né? Aí vai para o próximo elemento. Então, olha só, aqui já aconteceu um agrupamento primário aqui, né? A gente está vendo. A solução para evitar um agrupamento primário é utilizar uma busca quadrática na hora de procurar uma posição livre na tabela, tá? Então a gente vai melhorar um pouco a nossa função hashing aqui. Então olha só, a gente vai, na hora de calcular, a gente vai usar uma função hash, né, h' de k, mais uma variável, uma constante ci, c1 vezes i, né, que é a tentativa, mais uma outra constante c2 vezes i ao quadrado, né, por isso quadrática, resto m. Então essa é uma possibilidade. Vantagem, aqui não vai acontecer o agrupamento primário, mas pode acontecer o que é chamado de agrupamento secundário, né? Que a gente vai ter algumas sequências, né? Alguns valores em sequências, que vai acontecer colisão. Tá? Vamos ver agora um exemplo aqui de inserção, tratando colisão por meio de endereçamento aberto utilizando uma função com busca quadrática. Então, a gente quer inserir esses elementos e a nossa função hash aqui vai ser essa, né? Então a função hash vai ser o próprio valor de k mais i mais 3i ao quadrado, resto 11. Então olha só, vamos inserir o primeiro elemento, que é o elemento com chave 10. O que vai acontecer, né? O i aqui é igual a 0, então fica 10, resto 11, é o próprio 10. Beleza. 22 resto 11 vai dar 0. 31 resto 11, né, vai dar 9. Os mesmos valores que a gente calculou na função anterior, né, no exemplo anterior. 4 resto 11 vai dar 4. Quando a gente for inserir o 15, vai acontecer a primeira colisão. Porque 15 dividido por 11 vai dar 1, resto vai dar 4. Então vai acontecer uma colisão aqui. O que a gente faz? Incrementa o i. Então o que vai acontecer? Quando eu incrementar o i, vai ficar 15 mais 1 mais 3 vezes 1. Então vai dar mais 4. Então fica, como é mod 11, não tem problema, eu posso incrementar o 4 mais 4. Vai dar 8. Né? Aí 15 aqui está ok. Né? Não está tendo a colisão.
Vamos inserir agora o elemento com chave 28. 28, resto 11, vai dar posição 6, né? Beleza. Quando eu for inserir o 59, olha só o que vai acontecer. 59, resto 11, vai dar... 59 dividido por 11 vai dar 5, né? 5 vezes 11, 55. Aí fica 59 menos 55. Sobra 4. Então resta 4. Aconteceu uma colisão. O que vai acontecer? Incrementa o i. Então vai ficar 5, ou desculpa, 4, né? Que era o valor aqui, mais 1, mais 3, né? Então fica 4 mais 1, 5, mais 3, 8. Então aí ele vai tentar inserir na posição 8. Tá? 8 deu uma colisão. Aí o que vai acontecer? Incrementa o i. Quando ele incrementar o i, o que vai acontecer? A chave era 4, né? E agora vai ser igual a 2. Então vai ficar 4 mais 2, né? Mais 2 ao quadrado, que vai dar 4, vezes 3, 12. Ixi, esse valor aqui vai ser difícil de calcular, né? Mas vai ficar então, olha só, 2 mais 12, né? 2 mais 12 vai dar 14. 14 mais 4, que era o resto da divisão, vai dar 18. 18 resto 11 vai dar 7. Tá? Vocês podem tentar fazer aí no papel, né? O pensamento que eu fiz aqui rapidinho. Aí, olha só, 7, né? 7 tá livre, beleza, insere o 59 na posição 7. Então aí finaliza aqui. Ainda tem uma outra opção de função hash, tá? Que é usar o duplo mapeamento ou hash duplo. Tá? Nesse caso, o que vai acontecer? A gente tem duas funções hash. A gente tem H1 e H2. Né? E H2, o que vai acontecer? A gente vai multiplicar H2 por I. Tá? Tudo isso, resto M. Né? Então a gente vai multiplicar H2 por I. Esse que é o detalhe. Aí o que vai acontecer? H1 e H2 são funções hash auxiliares, né? Duas funções hash diferentes. Projeto e implementação são mais difíceis, né? Mais complexos que os métodos anteriores. No entanto, não vai acontecer aqui o agrupamento que a gente viu ali, o agrupamento linear, nem o agrupamento quadrático, né? Que pode acontecer quando a gente utilizar a busca quadrática ali. Tá? E que vai acontecer uma melhora no desempenho, em média. Então, olha só, para varrer toda a tabela é necessário que H2 e M sejam primos entre si, tá? Porque senão aí não vai funcionar. Então, H2 e M, o valor definido por H2 e M tem que ser primos entre si, tá? Senão não vai funcionar. Por exemplo, se M for uma potência de 2, basta definir H2 de forma a produzir números ímpares. Aí pronto, resolve o problema, tá? Ou então, mais simples ainda, basta definir M como um número primo e projetar H2 de forma que ele sempre retorne um inteiro positivo menor que M. Aí também resolve o problema, tá? Vantagens. Um errinho aqui, né? O mapeamento duplo considera θ de M ao quadrado sequências de M. O mapeamento duplo, né? Hash duplo. Já que cada par, H1 e H2, produz uma nova sequência. Teste linear ou quadrático, que a gente viu anterior, consideram θ de M sequências, né? E aqui são θ de M ao quadrado. Desvantagem, o projeto e a implementação são mais difíceis, né? A gente tem que tomar cuidado aqui no hash duplo na hora de definir, como eu mostrei aqui, o valor, a função hash H2 e na hora de escolher o tamanho M, né? Vamos ver agora um exemplo aqui de uso do hash duplo. Olha só, a gente tem aqui duas funções hash, H1 igual K resto 13 e H2 igual a 1 mais K resto 11, tá? Diferente do que a gente está acostumado. Então, olha só, na hora de inserir o elemento 14, o que vai acontecer? Vai ser inserido na posição 1, tá? Aqui eu já coloquei como se a tabela tivesse preenchida, né? Então, ele quer inserir na posição 1, mas a posição 1 já está ocupada, deu colisão. Incrementa o i. Aí, o que vai acontecer? Vai calcular o novo valor. Né? Então, aqui, olha só, aqui embaixo está calculando esse novo valor.
tá? Utilizando as duas funções hash. Então, nesse novo valor, deu h igual a 5. Mas aí o 5 já está ocupado também, deu outra colisão. Então, ele incrementa o i e calcula novamente o valor, tá? Nessa linha aqui, ele calcula o valor, que deu 9. Tá? Aí 9 está livre, ok, insere na tabela hash. Tá? Vocês podem conferir aqui o cálculo, como que é feito o cálculo desse hash duplo. Análise, né? O algoritmo de pesquisa, ou seja, a busca, percorre a mesma sequência de posições examinadas pelo algoritmo de inserção, né? Quando a chave K for inserida. Após a remoção, a posição não pode ser deixada como uma célula vazia, senão ele não vai saber quando tem que parar, quando a gente está fazendo uma busca, né? Digamos que um elemento foi removido da tabela, eu não posso simplesmente remover ele. Por quê? Quando eu for buscar, se eu não encontrei na primeira posição, eu vou incrementando o i, né? O número de tentativas. Aí o que vai acontecer? Se eu encontrar uma célula vazia, o algoritmo não vai saber se ele deve parar ou não, né? Então, a gente remover, a gente não pode deixar a célula vazia, a gente pode marcar ela de alguma forma, inserir uma variável, tá? Aí tem que usar a criatividade para facilitar a busca, senão, se a gente simplesmente remover um elemento, não vai ter como a gente buscar, tá? Complexidade. A complexidade, considerando o mapeamento uniforme, o número médio de comparações em uma busca sem sucesso, e a inserção é limitada por esse valor aqui, né? 1 dividido por 1 menos alfa, que é, no final das contas, O de 1, né? Considerando que alfa é aquele fator de carga, que é igual a n dividido por m. Tá? O ponto negativo está relacionado com o pior caso, que é O de n. Tá? Se a função hash não conseguir espalhar os valores, né, que a gente quer inserir na nossa tabela. Aqui agora tem um exercício, tá? Para vocês tentarem desenvolver em casa. Não vale nota, nada, é só para entender o que pode ser melhorado. Então eu vou ler aqui para vocês. Escreva um pseudocódigo, tá? Pode ser explicando, para um algoritmo remover hash aberto, ou seja, a gente vai remover um elemento de uma função, né, de um hash que utiliza endereçamento aberto. Então a gente vai ter que modificar os algoritmos, inserir e buscar, tá? Por quê? A gente tem que levar em conta que os elementos removidos da tabela são marcados com um valor especial, que a gente vai definir aqui como deleted, tá? Na hora de fazer essa busca. Conclusões dessa nossa aula, né? Considerando o mapeamento uniforme, né, um hashing de espalhamento bom, cada operação toma tempo constante no caso médio, né? Então a gente viu aqui que isso tudo depende de como que a função hash é definida. Daí a importância de definir uma função hash boa, estudar isso. Mas é raro, a gente poderia simplesmente, se a gente entendesse a distribuição estatística dos dados de entrada, a gente poderia resolver o problema. Mas é raro ter um problema que a gente conheça essa distribuição, tá? Na prática, a gente vai usar algumas heurísticas, tá, de fácil implementação para criar essas funções hash. Para resolução de colisões, o encadeamento, né, que é criar uma lista, é o método mais simples, né, mas a gente vai precisar de mais espaço. Por quê? Porque a lista também, criar a lista, os nós, os ponteiros, tudo isso também consome espaço, né, espaço de armazenamento. O endereçamento aberto é uma boa escolha caso você tenha essa limitação de espaço. Mas a implementação é mais difícil, né? Você vai estar suscetível a esses efeitos de agrupamento, você vai ter que definir funções hash boas, vai ter que estudar o caso, né? Vantagens. Simplicidade, né? Por mais que seja necessário esse estudo, né, das funções hash em termos de implementação, é muito mais simples do que outras estruturas de dados, né? Se a gente considerar K sendo o conjunto de chaves armazenadas, a tabela vai precisar de um espaço de θ de K, né, tamanho de K, ao invés de θ de U, sendo que U é o conjunto de todas as chaves, né, que a gente quer inserir. Então, utilizando uma tabela hash, a gente economiza espaço.
A busca na tabela requer, em caso médio, O de 1. Né? Desvantagens. O problema é a colisão. Né? Efeito acontece quando duas chaves são mapeadas. Aí, nesse caso, a busca pode requerer O de K, né? K, o tamanho de elementos K. Nesse caso aqui, no pior caso, seria todos os elementos forem inseridos na mesma posição. Raríssimo de acontecer, né? Mas pode acontecer. Agora, finalizamos a nossa aula. Tá? Foi uma aula extensa, eu sei. Assim, é muito conteúdo, mas a ideia em si, teoria, é bem simples. Né? Referências bibliográficas citadas aqui. O livro do Cormen, o livro do Knuth, tá? Tem aqui. O Cormen eu vou colocar o link para vocês no AVA, para vocês terem acesso e poderem estudar. Né? Acho que praticamente toda essa aula foi baseada no livro do Cormen. Tem um material complementar aqui que pode ajudar vocês a entenderem esse conteúdo. Tem um material do Wikibooks, tem algumas animações, tá? Onde vocês podem visualizar a inserção e busca no método numa tabela hash, utilizando o método da divisão, né, da definição da função hash, e aqui utilizando uma lista encadeada e nesse link aqui utilizando o endereçamento aberto. Tá? É interessante vocês darem uma olhada. No YouTube também tem alguns vídeos muito interessantes que podem ajudar vocês. A gente tem o livro, a aula do professor, esqueci o nome dele, mas ele escreveu esse livro, Estrutura de Dados Descomplicada, da UFO, tá? E tem uma aula lá específica sobre tabelas hash. Tem a aula também do professor Marcos Kutova, tem as aulas aqui, duas que eu selecionei, da Univesp também, que vão dar uma ideia muito boa. Tá? Então a gente finaliza por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.